E aí, galera, vamos ver um pouquinho sobre tabelas. Bem, tabelas de dados aqui para mostrar os dados do banco de dados. É uma das coisas mais usadas em sistemas também, né? Porque a gente sempre vai ter uma lista de dados para ser mostrada. Tá? Então vamos lá, vamos ver como que é fácil trabalhar com essas listas aqui. Na última aula a gente tinha visto sobre o HTTP, que ele consegue se comunicar com o servidor. A gente vai usar o mesmo método, tá? O mesmo, eu não criei nem outro. A gente vai usar esse daqui do pegar resposta JSON, né? Onde a gente tem o nosso scope, tem o nosso HTTP, fazendo um get para a nossa servlet, né? Nossa servlet pegar resposta JSON, né? Lembram desse JSON aqui, desse servlet? Né? Tem nosso tipo de dados, nosso cabeçalho, nossa codificação, a nossa lista de JSON e os nossos JSON sendo criado, né? E sendo retornado, a resposta sendo retornada e o Angular jogando para a nossa variável para ser pega com as expressões, né? Então vamos aqui, vamos pela primeira tabela. A tabelinha mais simples de todas aqui. Então lembrando que para todas as tabelas que eu vou mostrar, vai ser esse mesmo método. Tá? O que vai mudar um pouquinho é a parte do HTML. Então essa daqui é a primeira tabela. Então a gente declara nosso controller. Tá aqui, declaração do nosso controller. Tá? Então uma tabela HTML e o repeat, a diretiva repeat. Tá? Então onde eu tenho a nossa variável x em lista. Aqui poderia ser pessoa, né? Fica mais fácil do que x. Pessoa. Fica bem mais fácil, né? O que é um x? Não sei, né? Vamos ver. Continua funcionando. Beleza. Então, pessoa em lista. Ele vai criar uma linha para cada pessoa dessa lista. E aqui eu estou criando as células fazendo a impressão da lista. Muito simples, né? É muito fácil demais. Nossa variável lista, ó, ela vem daqui do Angular. Ele consegue pegar a nossa resposta em JSON e jogar para a nossa lista. Muito tranquilo, né? Nossa segunda tabela está aqui com dados ordenados, né? Então a gente está ordenando aqui essa parte aqui do HTML responsável por essa tabela aqui de dados ordenados, tá? Controller é o mesmo, tá? Controller é o mesmo. A servlet é a mesma para todos, tá? Declaração do controller, repeat. Aqui a única diferença está no repeat, né? Que é aqui onde é x, que é a nossa pessoa, em lista. Aqui a gente já tinha visto um exemplo de order by lá na parte de filters. Então a gente está ordenando pela cidade. Então aqui a gente pode ver que está ordenado pela cidade, né? Order by, dois pontinhos, entre aspas, simples, o elemento cidade, que é o atributo cidade. Muito simples, né? Terceiro exemplo, maiúsculo. Aqui a gente colocou dados em maiúsculo. A segunda coluna ficou em maiúsculo. Muito simples também. Igualzinho, a única coisa que o atributo que eu quero mostrar, eu coloco uma barra e coloco uppercase. A gente já tem esse efeito aqui do maiúsculo. Muito fácil, né? Outro exemplo, o index, né? A gente colocar um índice, né? Que é esse efeito aqui, ó, colocar números para cada linha da tabela. Isso aqui é muito interessante, né? Ajuda bastante a se localizar. Então a gente tem aqui um controller, é o mesmo. O repeat, super simples. E a única coisa que é adicionada a mais é o index. A gente tem a nossa opção aqui, o Angular dá essa opção para a gente, dele pegar o index para a gente, né? Ou então o índice da nossa lista, né? Como uma lista sempre começa em 0, então para ele não imprimir 0 aqui, começar do 1, a gente tem que somar. Então ele sempre vai ter o número da lista mais 1. Como ele começa no 0, a gente está somando em 1, então ele consegue manter a
o índice, a ordenação. Então, apenas isso daqui é o índice do angular para a lista. A gente consegue ter esse efeito bacana aqui. Colorindo, colocando cores, né, vai ficar uma branca e outra linha com fundo verde. Colorindo, muito simples também. Controle é o mesmo. Repeat é o mesmo. Aqui a gente só vai ter duas declarações, uma para o nome e outra para a cidade. Então são duas declarações para cada atributo, né? Então um TD ele vai ser uma célula, que é a primeira aqui, ele vai ser o old declarado como a diretiva NC, que é condição. Então se for ODD, ele vai identificar e vai ficar como branco. A segunda, ele vai colocar como colorido. Então a gente tem aqui, com essa diretiva do if, o que acontece? Ele remove essa expressão aqui da cor de fundo se a condição for falsa. Tá? Então nós vamos ter aqui um ímpar, um par. Um ímpar e um par. Vamos colocar mais um objeto? Vamos colocar mais um objeto aqui. É mais fácil para a gente entender. Então, um ímpar, um par. Um ímpar, um par, né? Então, aqui a gente vai varrendo essa lista. Vamos separar aqui para ficar mais fácil. Então, a diretiva da condição não vai verificar. É ímpar? Não, não é ímpar. Então, coloca a cor, né? É par? Não, não é par, né? Então, ele retira e fica branco. E é a mesma coisa. Então, ele consegue ter essa alternância. Tá? Ele consegue ter essa alternância de cor. Bacana, né? Tranquilo. Então essa foi a nossa aula sobre as tabelas.